Ela caminha pela calçada sem dar importância ao carro em fila dupla com um homem de fora e ao comparsa dele, de pé, do outro lado da rua. É ele quem parte para cima dela, aponta uma arma e lhe arranca a bolsa do ombro. A ação amparada pelo comparsa, que se assegura que a moça não reaja. Eles entram no veículo dirigido por um terceiro bandido e fogem. Boa tarde. Assaltódromo na zona sul de BH? Será que a polícia sabe? Os moradores dessa rua, onde esse tipo de roubo que nós mostramos é comum, dizem que sabe e não faz nada. Já já você vai ver os depoimentos indignados na reportagem completa. Notícia boa, choveu bem em várias regiões do estado nessa segunda. Notícia ruim é que a chuva causou morte e transtornos para muita gente. Em Betim houve estragos, como mostra o Roberto da Cunha Rocha, morador do bairro Alterosa, que nos mandou imagens dessa manhã de como ficou a rua Begônia. Como a rua ficou depois de uma chuva de ontem. O esgoto estoura aqui, é toda vez aqui que chove, só ameaçar chover que já está estourando. Aí choveu um pouquinho mais forte de ontem e o que aconteceu? Com dois bueiros aqui abertos, um do lado do outro. Essa parte desse asfalto aqui é lá de cima. Ontem à noite, a Eunice Aparecida Macedo, do bairro Industrial, fez estas imagens da rua dela que ficou alagada. O engenho seco, a gente já pediu boca de lobo nessa rua, a rua inteira não tem boca de lobo. Isso é um desrespeito com os nossos cidadãos, porque já foi feito o pedido e o prefeito não tomou providência. O Fabrício Borges, do bairro Laranjeira, também está com o mesmo problema na rua dele, a Itatiaia. Os bueiros estão entupidos e a prefeitura não limpa os bueiros, ó. Aí a água não corre para lugar nenhum, olha o que acontece. Vira um rio aqui em frente de casa aqui, ó. Os carros para passar, ó, como é que tem que fazer, ó. Olha lá. Isso é uma vergonha. Falta água entrar dentro de casa. Bom, tem resposta para os moradores de Betim. A Prefeitura informou que está elaborando um estudo para estender a rede de água e evitar esses alagamentos. Os levantamentos e medições serão concluídos no primeiro semestre deste ano. Já sobre a rua Itatiaia, Fabrício, a gerência regional, diz que vai mandar uma equipe aí para fazer a limpeza. Essas imagens foram enviadas para o nosso WhatsApp, que é o seu canal para participar do Jornal da Alterosa, 8814-1360. A nossa equipe esteve em Betim na noite dessa segunda e também registrou estragos da chuva em Belo Horizonte, com quedas de árvores e gente ferida. A árvore destruiu o teto do carro. O veículo passava pela rua Otávio Carneiro, no bairro Boa Vista, quando o tronco desabou. 4 pessoas estavam no interior do automóvel, incluindo 2 crianças. Uma mulher sofreu ferimentos leves. Os moradores afirmam que já tinham cobrado da prefeitura para que a árvore fosse podada. Foi chamada uma engenheira da prefeitura há mais de um ano, tá? E ela disse que não haveria problema nenhum com a árvore, que não havia nenhum tipo de perigo. Mas hoje foi constatado que há mais do que perigo. Durante a noite, a chuva forte continuou com várias quedas de raios. Os bombeiros tiveram mais trabalho. Um galho desta árvore caiu atingindo um muro e parte do telhado de uma casa no bairro São Gabriel. Um susto, né? Que a gente estava esperando. Eu imaginava que um dia ela podia cair, mas na hora que nós percebemos, ela já tinha caído. A um quarteirão dali, os galhos de uma outra árvore caíram, arrancando a fiação da rede elétrica. Os moradores ficaram mais de 3 horas sem o fornecimento de energia. Na região metropolitana de Belo Horizonte, este córrego no bairro Cruzeiro do Sul, em Betim, por pouco não transbordou. Na Grande BH, pelo menos foram só danos materiais. No Triângulo houve morte. Um homem foi arrastado pela enxurrada em Uberaba. O José de Carvalho completaria 69 anos hoje. Foi a 3ª morte deste período chuvoso no estado, segundo a Defesa Civil, mas este número pode subir para 5, com 2 mortes do fim de semana em Esmeraldas, que ainda são investigadas e podem ter sido causadas por raios. Em Santa Luzia, um homem diz que foi vítima de descarga elétrica durante a chuva da noite passada. O motorista de caminhão Kleber Silva, de 35 anos, procurou atendimento médico depois de sofrer um choque quando passava a pé por uma trilha numa mata no caminho do trabalho para casa. Segundo ele, depois de escutar um estrondo, ele caiu, ficou paralisado por alguns instantes e aí, quando conseguiu se mover de novo, foi arrastando até chegar em casa e ser levado ao hospital, onde os médicos disseram que ele teve apenas uma queimadura interna leve.
E um avião da Azul Linhas Aéreas que voava de Confins para Montes Claros também foi atingido por um raio na noite dessa segunda. Apesar do susto, os passageiros desembarcaram normalmente na cidade do norte de Minas, mas a aeronave que voltaria à capital hoje teve o voo dessa manhã cancelado. Alguns passageiros foram transferidos para um avião menor, mas outros tiveram a viagem adiada para a tarde. Gente que mora e trabalha em uma rua do bairro Belvedere, na zona sul de BH, diz que o local é um assaltódromo. Bandidos armados roubam motoristas e pedestres que estacionam na via localizada numa região de muitos escritórios e consultórios. As vítimas preferidas são as mulheres sozinhas, como a que você vai ver agora, de um flagrante gravado na última sexta-feira. A mulher vem pela calçada tranquilamente. Em questão de segundos, o criminoso corre para cima da vítima. Armado, ele arranca a bolsa da mão dela. O comparsa dá cobertura. Os dois e um outro assaltante fogem em um carro. O crime foi na rua Rodrigo Otávio Coutinho, em frente a este condomínio. Segundo o boletim de ocorrência, os homens também fizeram outro roubo parecido numa rua próxima daqui. Os casos deixaram os moradores apreensivos. Ainda mais esta empresária, que por segurança prefere não mostrar o rosto. Por pouco, ela não foi vítima do primeiro roubo. Passei pela portaria, ainda conversei com o porteiro e desci. A poucos metros atrás vinha uma moça e ela foi a escolhida. E eu fui embora, não vi nada, foi tudo muito rápido, mas eu imagino assim que eu tive sorte. Esta outra moradora, que também tem medo de se identificar, mora no bairro há 12 anos. Ela denuncia a falta de policiamento. Nós temos viatura perto do banco, da lotérica, isso nós temos, mas um policiamento efetivo nas ruas, fazendo ronda, passando perto da gente, nós não temos. Quem mora aqui no Belvedere ou precisa de passar pelo bairro todos os dias, relata a mesma insegurança. Não tem hora, dia ou local para ser vítima da criminalidade. Por isso, nas ruas, quase todo mundo tem uma história de pavor para contar. O síndico do prédio ao lado do meu foi assaltado 5 horas da tarde por 2 motoqueiros. Eles pararam e com revólver assaltaram. Tive 2 colegas de trabalho que foram assaltados aqui, mas já bem tarde da noite, né? Quase 22 horas. Então é difícil mesmo. E geralmente dá umas 2 voltas no prédio para saber se está tudo tranquilo, para depois entrar. Isso é normal aqui. Se há muitas ocorrências, há também muita revolta. Esta dentista não quis aparecer e desabafou, dizendo que está cansada da bandidagem. Ela e os moradores já procuraram as autoridades de segurança pública. A resposta deixou a comunidade com a sensação de estar entregue à própria sorte. Nós ouvimos que não existe solução, que a situação é crítica, é caótica e crônica. Então, significa que nós não teremos jamais segurança no bairro. Foi inclusive sugerido que cada condomínio contratasse uma segurança particular. Isso gerou uma indignação de ordem geral, inclusive minha, porque eu acho que num bairro onde se paga a maior taxa de IPTU da cidade, não podemos contar com um descaso desse tamanho por parte das autoridades. A PM ia gravar a entrevista, dar uma resposta para os moradores, combinou com a gente, mas depois desmarcou a entrevista, dizendo que não tinha pessoa indicada para poder falar. É uma pena que a polícia não deu uma resposta aos moradores do bairro Belvedere, quanto também para outros de outras regiões da cidade que sofrem com essa violência. A gente continua esperando uma resposta, uma ação da polícia. Um caminhão acertou em cheio um carro num cruzamento sem sinalização em Divinópolis. Uma criança morreu neste acidente. Maria Luísa Pereira de Souza, de 1 ano e 3 meses, estava no carro e morreu. O motorista era o pai da criança. Abalado com o acidente, ele não quis gravar a entrevista. A mãe da criança também estava no veículo. Ela se feriu e foi levada para a UPA Padre Roberto. De acordo com a Polícia Militar, no cruzamento não há placas de pare em nenhum sentido. A princípio, pelas regras de trânsito, em todo cruzamento a gente deve diminuir a velocidade e observar a sinalização. Se não existe sinalização, o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro é que a preferência é do veículo que vem pela direita, né?
A princípio, todos deveriam ter observado, né, diminuído por se tratar de um cruzamento, mas acredito que o caminhão, por estar à direita, teria preferência. O carro foi arrastado e por pouco não entrou na casa da dona Ideni. Foi um susto demais. Nossa, eu passei muito apertado. Nunca aconteceu uma coisa dessa na minha porta. Segundo o presidente da Associação de Moradores, vários pedidos de sinalização já foram feitos na prefeitura. Nós pedimos quebra-mola, rotatório e pare nas esquinas. Já inteira 4 vítimas do ano passado até hoje. Vamos lá, Prefeitura de Divinópolis, é preciso fazer alguma coisa. 4 jovens foram detidos durante uma manifestação contra o aumento das passagens dos ônibus na capital na noite dessa segunda. Eles estavam pichando 2 bancas de revistas e uma estação do MOVE. Com o grupo, a polícia apreendeu 2 latas de tinta e material usado para a pichação. Segundo a PM, os suspeitos com idades entre 21 e 25 anos participavam de uma manifestação do movimento Tarifa Zero no centro da capital. Uma estação do MOVE e 2 bancas de revistas foram pichadas. Não satisfeito com o tumulto já causado na área central, com interrupção de vias, com dificuldade de tráfego de veículos e pessoas, ficaram muito próximos dos vidros da estação do MOVE da Paraná e foi possível identificar que alguns deles estavam pichando a estrutura do MOVE. A Polícia Militar fez apenas acompanhamento naquele momento para não gerar uma situação mais gravosa e a identificação dos infratores. Líderes do movimento Tarifa Zero acompanharam o registro do boletim de ocorrência do lado de fora da delegacia. Nenhum integrante do grupo quis gravar entrevista por orientação dos advogados. Tem gente usando a criatividade para racionalizar o uso de água e ajudar na economia para que ela não falte, como alerta o governo do estado, que pode acontecer daqui a 4 meses. É o que fez a Sandra Raposo de Santa Luzia. Ela nos mandou esse vídeo mostrando a estrutura que ela montou em casa para captar água de chuva, com uma calha que recolhe o que cai no telhado e joga direto numa piscina. Essa piscina aí armada de 2.300 litros, colocada na laje da casa dela. A Sandra usa essa água para lavar roupas, louças, com o cuidado de tratar antes, usando cloro granulado e solução água turva. A Sandra garante que a água fica clarinha. Agora ela pretende adaptar uma mangueira que vá da piscina até o vaso sanitário nos banheiros para economizar no gasto com a descarga. O consumo mensal da casa da Sandra é de 8 a 10 mil litros de água, o que ela espera reduzir e muito nos próximos meses. Mande também suas imagens, suas ideias para resolver esse problema da água pelo WhatsApp 8814-1360. A população já pode acompanhar pela internet o nível dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte. As informações estão no site da Copasa, copasa.com.br. Lá você vai encontrar dia a dia a situação das represas de Rio Manso, Vargem das Flores e Serra Azul, que formam o sistema Paraopeba, atualmente com 30,12% da capacidade. Além disso, tem notícias, uma página de perguntas e respostas e dicas sobre como economizar água. 2 assaltos em sequência terminaram com 2 pessoas baleadas em Poços de Caldas, no sul do estado, nessa segunda. No primeiro, um bandido invadiu uma agência da Caixa. Poucos minutos antes, um outro criminoso disparou várias vezes dentro de uma lotérica. O criminoso entrou no local e fez vários disparos. Uma funcionária foi baleada. Antes de fugir, o homem continuou atirando e atingiu uma loja. A vítima foi levada para a Santa Casa. Várias pessoas testemunharam a ação do bandido. Eu escutei só os 3 tiros. Eu pensei que o tirinho ia pegar em mim. Pouco tempo depois, uma agência da Caixa foi assaltada próximo dali, na Avenida Francisco Salles. E moradores chamaram a atenção da polícia e da imprensa, que ainda cobria o primeiro crime. A ação do bandido foi rápida. Imagens de circuito de segurança do local mostram o momento em que o bandido entra, pula o balcão e luta com o funcionário. Ele faz um disparo contra a vítima e o rapaz fica caído no chão, aparentemente desacordado. As equipes do SAMU chegaram ao local e fizeram os primeiros atendimentos. Em seguida, a vítima foi levada para a Santa Casa. Os policiais fecharam o cerco após as tentativas de assalto e começaram a abordar pedestres e motociclistas em busca de suspeitos. Realmente é um absurdo a falta de segurança no nosso país. Uma cidade como Poços de Caldas acontecer 3 assaltos ao mesmo tempo, é um absurdo isso aí.
O funcionário do banco está no CTI, mas o estado de saúde dele é considerado estável pelos médicos. A vítima da lotérica já está no quarto da Santa Casa de Poços de Caldas. Vândalos invadiram uma agência do Banco do Brasil de madrugada, roubaram e danificaram câmeras e ainda colocaram pasta de dente numa outra, nessa madrugada, no bairro Santa Efigênia, em BH. O ataque dos vândalos foi à agência Santa Efigênia do Banco do Brasil, na Avenida do Contorno, zona leste da capital. Foi o segurança do local que chamou a polícia depois que o alarme disparou. Uma câmera da porta da agência foi levada pelos criminosos. Uma outra lá dentro foi arrancada e deixada no chão. Eles ainda viraram as lentes de 3 câmeras para o alto e taparam uma outra com pasta de dente. O tubo do produto ficou no local. Segundo a polícia, nenhum dinheiro foi roubado. Nessa manhã, clientes utilizaram os caixas eletrônicos do lugar normalmente. A Polícia Civil apresentou hoje 9 pessoas envolvidas em homicídios em Contagem, na região metropolitana da capital. Todos os crimes têm uma coisa em comum, que é a relação com o tráfico de drogas. Foram 4 vítimas da quadrilha desde outubro de 2011. 2 delas, segundo a polícia, não tinham envolvimento com a criminalidade. De acordo com as investigações, em um dos casos, um homem de 21 anos foi sequestrado num baile funk e morto a tiros e pedradas por Eider Ferreira, Cristiano de Souza e Fernando Alves Júnior, o primeiro do grupo a ser preso, que vai à júri popular por homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha. Ivan Gil de Souza, o Foguinho, foi o autor do 2º homicídio de um rapaz de 19 anos que teria sido confundido com um traficante em abril de 2013. O traficante, o desafeto do Ivan, esteve no local. Ele esteve no local com as mesmas vestes, com as vestes parecidas com a do Caio. Só que saiu do local. Quando o Ivan foi buscar a arma de fogo para poder executá-lo, quem estava no local com as vestes parecidas era o Caio, que não tinha nada a ver com a história. Os outros 5 suspeitos têm envolvimento em um duplo homicídio cometido em abril de 2014. Eles negaram os crimes e ainda provocaram os policiais. Sou inocente. Os vermes chegou e me pegou. Eu falou assim que era eu. Quem que é verme? Verme? Os polícia. Polícia é verme? É. Por que a polícia é verme? Porque é o cachorro mandado. Trabalha para o governo. Ainda de acordo com a polícia, os crimes foram motivados pelo tráfico de drogas. Os 9 suspeitos presos eram integrantes de uma mesma quadrilha que atuava no bairro Beija-Flor, em Contagem, na região metropolitana. Outras 4 pessoas envolvidas com as mortes, incluindo o adolescente de 15 anos, estão foragidas. Uma trincheira vai substituir o viaduto que desabou na Avenida Pedro I, em Belo Horizonte, no ano passado. Ainda não há data para o início das obras. Isso será definido em reunião entre representantes do Ministério Público Estadual, moradores do entorno, a Consol, que foi quem realizou o cálculo do projeto do elevado e da trincheira, e a Covan, responsável pela obra da estrutura que desabou. A Sudecap e a BH Trans já aprovaram a concepção do novo projeto viário para a avenida em Venda Nova. O viaduto Batalha dos Guararapes desabou em julho do ano passado, matando 2 pessoas e ferindo outras 23. As empresas responsáveis pela construção e o projeto foram consideradas culpadas pelo Ministério Público, que determinou que as 2 paguem a obra da trincheira nova ou devolvam os 10 milhões de reais investidos pela Prefeitura no viaduto. A Polícia Civil ainda não concluiu o inquérito criminal desse acidente, já prorrogou o prazo várias vezes e aguarda agora mais um pedido feito à Justiça em dezembro, porque os laudos técnicos da perícia ainda não estão prontos. Olha, essa demora é comum em todo o trabalho do Instituto de Criminalística da Polícia Civil aqui em Minas. Um caso de acidente de trânsito que mutilou uma jovem modelo está completando hoje 1 mês e a motorista responsável por atropelar a vítima, que estava embriagada, ainda não foi indiciada por causa da perícia técnica que ainda não foi concluída. 1 mês de angústia para a jovem que teve os sonhos interrompidos. Dia 27 de dezembro de 2014, Avenida Raja Gabalha, em Belo Horizonte. Paola Antonini Franca Costa, de 20 anos, foi vítima de uma motorista embriagada. O carro de Diandra Lamonier Moraes de Melo, de 24 anos, atingiu a modelo, que estava na porta de casa se preparando para viajar. A batida foi tão forte que a garota teve que amputar a perna. Durante o depoimento, a motorista que provocou o acidente disse à polícia que nesta descida da Avenida Raja Gabalha, bem perto da casa da vítima, o celular dela tocou e caiu dentro do carro.
Quando tentou pegar o aparelho, perdeu o controle da direção. A mulher confessou ao delegado que havia ingerido bebida alcoólica. Ela estava trabalhando na casa de show Alambique, num camarote, como hoster. E ela, após o trabalho, ela ingressou no camarote como convidada e, nesse momento, ela ingeriu 2 garrafas de cerveja. Ela fez o teste do etilômetro e o teste deu acima da quantidade permitida pela legislação de trânsito. O inquérito tem quase 100 páginas e ainda não foi concluído, porque o delegado está aguardando o laudo do IML e também o da perícia, que vai mostrar a dinâmica do acidente. Todos os envolvidos já foram interrogados. Mesmo sem os documentos que faltam, tudo indica que a motorista deve ser indiciada. Em tese, ela poderá responder, voltando novamente a afirmar, a gente depende dos laudos da perícia, pela embriaguez ao volante, que já foi suficientemente comprovada, pela lesão culposa. Este advogado explica que casos como este geralmente esbarram na falta de estrutura do sistema e os autores nem sempre são punidos. Em Minas Gerais, 90% dos crimes de trânsito estão prescrevendo. Isto é uma vergonha, porque há pelo menos 2, 3, 5 anos sem julgamento um processo. Tem processo aí que eu já acompanhei, tem 10 anos e ficou parado. É falta de pessoal, de magistrado, falta de funcionário, falta de delegado e também a falta de vontade do Executivo e do Judiciário em cumprir a lei. Mas dessa vez, como dissemos, o problema é na perícia da Polícia Civil. Está atrasada. Hoje foi dia de mudança no trânsito da Avenida Otacílio Negrão de Lima, na orla da Lagoa da Pampulha, em BH. E a nossa equipe foi conferir. Quem transita pela Avenida Otacílio Negrão de Lima deve ficar atento. As obras de revitalização da Praça Dino Barbieri causaram vários desvios. A sinalização em faixas e cavaletes auxilia quem está no bairro e precisa ir ao Mineirão ou ao Zoológico, por exemplo. Para chegar a estes locais, basta pegar as ruas Versilia, Paulo de Oliveira, Avenida Dom Orione, Avenida Alfredo Camarati e, em seguida, voltar para a orla. As ruas transversais aos trajetos ficam com acesso restrito apenas ao trânsito local dos moradores. O transporte coletivo também vai sofrer alteração na rota. As linhas 5106, 8550 e a suplementar 54, no sentido bairro-centro, também vão utilizar os mesmos desvios. A previsão, segundo a BH Trans, é de que as obras durem 4 meses. Agressões e assassinatos sem motivo ou reação das vítimas durante assaltos é o que temos visto em muitos dos casos noticiados recentemente. Um psiquiatra forense explica o que leva ladrões a ferir e matar pessoas já dominadas ou que nem representavam ameaça a eles. Comerciante morto durante uma tentativa de assalto a uma vidraçaria em BH. Segundo a PM, ele levou o primeiro tiro simplesmente porque perguntou o que estava acontecendo. Num supermercado em Pompéu, na região central do estado, criminosos renderam o segurança que foi agredido. Antes de fugir, os assaltantes atiraram na perna do vigia, que pensou que fosse morrer. Assim, atira na cabeça dele, atira na cabeça, não tira na cabeça dele. Só Deus para salvar, a chance é curta. Conselheiro Pena, Vale do Rio Doce. Um homem de 45 anos apanhou de 2 bandidos. Eles ainda deram 2 facadas no pescoço do ambulante. E porque os criminosos estão ainda mais violentos, agredindo, matando, mesmo quando não há reação das vítimas. A nossa legislação protege o bandido e deixa a sociedade de bem desprotegida. Impunidade, facilidade de cometer o crime e voltar para a rua daí a pouco. Não está tendo justiça, né? Não está tendo punição sobre os ladrões, sobre as pessoas que estão atacando aí a população. Para alguns especialistas em direito, o problema que influencia nessa mudança de perfil do criminoso não está na lei, e sim na aplicação dela. Um dos pontos é o excesso de prisões preventivas, que gera um acúmulo de trabalho para o judiciário e, consequentemente, uma demora ainda maior no julgamento dos casos em que os réus estão em liberdade. É um absurdo você pensar num processo com mais de 10 anos
com denúncia recebida sem ter tido ainda uma sentença. E o que isso pode gerar? E talvez por que gera essa sensação de impunidade? Porque quanto mais tempo eu demoro para ter uma solução judicial, eu crio ali espaço para essa sensação de que não há punição. O psiquiatra forense aponta a droga, principalmente o crack, como um dos fatores principais que aumentam a agressividade durante os crimes. Ele perde o controle do comportamento e aquela coisa animal nossa de agressividade, ele fica extremamente exacerbada, ou seja, a pessoa sob efeito de crack é como se fosse um animal sem rédeas nenhuma. É para isso que, para atacar pela raiz o problema da violência, é preciso um plano de combate às drogas muito sério. Vem aí o TV Verdade daqui a pouquinho e tem outras notícias logo mais 7h20 da noite em todo o estado. Boa tarde para você, te espero amanhã.